Você se sente merecedora das conquistas que tem? Ou às vezes você se sente uma fraude? Meu nome é Marina Mels e eu me sinto uma impostora quando recebo um elogio de alguém que eu admiro muito. Eu sou Larissa Guerra, sou empreendedora e eu me sinto uma impostora todos os dias, quando chega a hora do almoço. A gente vai falar então de síndrome do impostor. Essa síndrome que atinge tanta gente, que é tão comum nos nossos dias, que é essa sensação de que a gente não é bom o suficiente. E que pesa nos ombros, que faz com que a gente deixe de fazer muita coisa, né? Então vem pra esse segundo episódio, Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Segundo uma pesquisa publicada pela revista Exame, 9 em cada 10 brasileiros que trabalham sofrem de ansiedade. Só para falar de ansiedade, a gente levaria uns 10 programas. Então a gente resolveu fazer um recorte dela, de uma síndrome que ataca muita gente que a gente conhece, pela qual a gente também passa, que é a síndrome de impostor. Mas calma, que se você nunca ouviu falar sobre isso, a gente vai te explicar. A gente é meio metida besta, mas a gente resolveu chamar uma ajuda profissional, que é para explicar direitinho do que se trata. A Rebeca Domitila, que é psicóloga, contou pra gente quais são os sintomas e as causas da síndrome do impostor. Apenas respondendo o que é a síndrome de impostor, é justamente essa sensação, essa distorção cognitiva de estar enganando as pessoas para quem elas trabalham ou com quem essas pessoas convivem, como se estivessem entregando o resultado ou parecendo ser alguém que elas no fundo acreditam não ser. Que ao contrário do que as pessoas a veem, elas se veem como incompetentes, burras e preguiçosas. Então, algumas características que são presentes na síndrome de impostor é um discurso autodepreciativo. A pessoa tende a se ver como menor ou menos capaz do que ela realmente é. Ela avalia aquilo que ela faz atribuindo muito pouco valor. Ela subestima aquilo que ela faz, que tem a ver com a sua própria capacidade, e quando alguma coisa dá super certo, ela atribui a sorte. Então, ela subestima aquilo que ela faz e superestima aquilo que dá errado. Claro que nessa sensação existem algumas características muito presentes, né? Que, claro, tem a ver com a visão que a pessoa tem de si, com o autoconceito que ela construiu na vida, com certeza, baseado na sua história, na sua infância, sim, naquilo que ela vem produzindo e vivendo. E também tem muito a ver com os fatores externos, com as comparações, com aquilo que nós temos visto e aprendido como parâmetros de vida, como referência. Bom, no empreendedorismo isso é realmente muito presente, justamente porque as pessoas estão diante de uma expectativa pessoal e também social muito forte, né? Que é criar alguma coisa e fazer essa coisa dar certo. E ter que conviver com esses dois extremos, que é a sensação de incapacidade e ao mesmo tempo a expectativa de fazer alguma coisa dar certo e estar na vitrine em tudo isso, faz com que os empreendedores hoje sofram muito mais até do que outras pessoas, porque elas estão à frente, elas dão a cara a tapa para aquilo que estão fazendo, e as mulheres especialmente têm sofrido muito porque além de toda essa expectativa, existe uma carga cultural muito forte e pesada que a mulher está tendo que superar sobre a sua capacidade, inclusive, de gerir um negócio, de ter autoridade, liderança e tudo mais. Então essa síndrome tem assombrado muito, inclusive, as mulheres, tem aí ousado em seus próprios negócios, né? O que é mais louco, assim, né, Marina, que síndrome do impostor não é uma coisa recente. Apesar de que tá na moda e que volta e meia a gente vê alguém falando a respeito. A Rebeca explicou pra gente nessa conversa, e até eu já tinha lido em alguns livros, que os primeiros estudos sobre síndrome do impostor são da década de 70. Não né? tinha Instagram, gente. Não tinha Instagram nos anos 70, né? Pra gente ficar se comparando, pra gente ficar olhando pra graminha do vizinho e vendo como ela é verdinha e bem cuidada, enquanto a nossa tá lá toda escangalhada, né? E eu mesma era uma pessoa que me comparava com ninguém mais. Eu até caio na risada. Porque quando eu era mais nova, eu me comparava com Rihanna. Igual, gêmeas. Porque eu pensava, gente, a Rihanna...
ela é de peixes, a Rihanna tem a mesma idade que eu, e olha o que a Rihanna já fez com 22, 23, 24 anos, e enquanto eu estou aqui procurando emprego, enquanto eu estou aqui pagando aluguel, sabe? Eu tinha muito essa noia, assim, eu lembro que um dia eu contei isso para um colega de trabalho que era mais velho do que eu, assim, uma espécie de mentor que eu tinha dentro do jornal, e ele caiu na risada e falou: você tá louca, Larissa. Por que será que ele caiu na risada? Não se sabemos. compara com uma pessoa, assim, com uma celebridade, né? Aham. E eu acho que o Instagram, as redes sociais acabaram piorando muito essa sensação, porque a gente acaba se sentindo fraude em ver que as conquistas dos outros são maiores do que as nossas, né? E no fim das contas não é, né? Não é. Quando que foi a primeira vez que você se sentiu impostora, você lembra? Eu acho que vem desde cedo, né? Eu acho que principalmente para mulher esse sentimento de que você é uma fraude, de que você não é capaz, de que você não é competente o bastante, vem desde o período escolar, assim, que eu me lembre, né? Eu sempre fui uma aluna CDF mesmo, eu tirava as melhores notas, mas eu me matava estudando, era um processo dramático, assim, para mim. Eu chorava, era estressante, sabe? E depois, isso eu acho que teve um período muito intenso de síndrome de impostor no jornal, quando eu fui promovida a gestora com 23, 24 anos, não lembro. Eu era muito jovem, estava trabalhando na editoria de política, né? Então, Seria um bom com trabalho agora, homens, né? e não era fácil, assim, eu me sentia muito impostora nessa época, eu me questionava muito, eu ficava pensando, será que eu tô fazendo certo? Será que eu entendo? Eu tava numa cidade em que eu não conhecia direito os personagens, então a sensação que eu tinha era de que eu tinha que trabalhar o triplo para fingir que eu estava fazendo um bom trabalho, sabe? Quando na Sim. verdade eu estava fazendo um bom trabalho. Uhum. E hoje em dia, na cozinha, isso ainda se reflete, né? Isso ainda se reflete no meu negócio. Acho que eu demorei para abrir um negócio justamente por achar que eu não seria capaz de administrar um negócio sozinha, Uhum. de encarar essa missão de empreender, né? Então, isso é muito louco, assim, como essa sensação de que você não é capaz, isso te amarra nas coisas, né? Te impede de você ir pra frente, assim. Totalmente. Tem uma coisa que eu acho que é muito louca dessa história da comparação, que pra mim, é a questão de idade, sabe? Porque a gente tem 30. Sim. E aí eu vejo outras pessoas com 30 que estão o quê? Bombando, assim, ó. Não, que desculpa que pediu- eu tenho 31, Ai, né? desculpa. Ela já fez aniversário esse ano, tá? Que a gente é do mesmo ano. Com a mesma idade, você tem a sensação de que as pessoas estão voando, sabe? Que você tá ficando pra trás, assim, quando você compara Só por por esse esse critério. Então, acho que é bem louco isso de comparar. Eu soube na semana passada que um gestor com o qual eu vou trabalhar tem 33 anos e assumiu uma empresa com 500 funcionários. Oi, tudo bom? E quando a gente soube disso, a gente ficou... Ai, meu Deus, sabe? Olha que cara incrível. E aí a gente não para olhar pra gente, assim, pra ter um pouco mais de carinho e de cuidado com a nossa história, com a nossa trajetória. Eu lembro que a primeira vez que eu me senti impostora de verdade, que eu pensei, não é possível que essa pessoa esteja vendo alguma coisa em mim que eu não estou vendo. Eu tinha uns 22 anos no trabalho, né? Eu tinha uns 22 anos e um cliente muito especial que mudou minha vida, assim, apareceu para mim e falou: "Tá vendo esse evento imenso aqui que tem o potencial para mudar um segmento? Você é responsável pela comunicação dele agora." E aí eu: "Oi? Como assim, queridão?", né? Não tô sabendo lidar com essa informação. E aí, aos pouquinhos, essa ficha vai caindo e você vai percebendo que tá, alguma coisa eu devo ter feito de correto nesse rolê pra estar vivendo isso. Mas essa história da gente se comparar sempre, e parece que é um ciclo infinito, né? A gente vai se Sim, sim. comparando, e aí a gente se compara com uma pessoa, e de repente você se sente igual àquela pessoa. Aí você acha um outro Que é melhor, que é mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido, né? Exato. É bem E aí vira um doido. ciclo vicioso de comparações e, enfim, a gente sentir que a gente não é o suficiente para ocupar aquele lugar. Tem um depoimento que a gente vai chamar agora, é isso? Isso. É um depoimento muito legal da Carol Feuser Heck. Ela é agente de viagens e ela fala sobre um aspecto interessante da síndrome do impostor, que não é quando a síndrome de impostor vem de você mesma, mas sim quando ele parte do julgamento alheio.
A minha crise de impostora geralmente aparece em momentos que eu estou falando sobre o meu trabalho e sobre os horários mais flexíveis que eu tenho nele. E quando eu começo a falar sobre isso com alguém que não me conhece direito, bate aquela vergonhinha dos horários mais flexíveis, de não ter aquele horário tão rigoroso como a maioria das pessoas tem. E daí tem que fazer aquela forcinha, lembrar o inconsciente que não foi de graça, que esse não caiu do céu, que eu tive muito trabalho, muito estudo para chegar aqui e que tá tudo bem, que não tem problema eu ser diferente dos outros e que se eu tenho isso é porque alguma coisa aconteceu para eu ter isso. A Carol falou que o gatilho dela para esse pensamento foi, né, o julgamento do outro. E eu tenho uma sensação muito parecida, que é a sensação do elogio. Que é quando alguém vem e fala alguma coisa, especialmente pessoas, o que eu falei no começo do programa, né? Especialmente quando pessoas que eu admiro, de repente chegam e falam, pô, bacana aquilo que você fez. Às vezes nem é um super elogio, sabe? É só um reconhecimento. E aí eu fico pensando, mas eu nem fiz tanto assim, foi normal, sabe? Ou ficar dando contexto para as coisas, sabe? Não, eu só consegui porque o cenário era perfeito, o cliente era perfeito, o lugar era perfeito, a pessoa estava de bom humor, a lua estava em gêmeos, sabe? Você fica achando mil coisas e na verdade não, às vezes só deu certo porque você foi Porque competente para fazer aquilo, né? O que te desperta a síndrome do impostor? eu acho que esses pequenos elogios também, acho que a entrega de resultado também me e a minha entrega de resultado, ela é a todo momento, né, porque eu tô despachando o prato a cada 2 minutos, 1 minuto e meio, então, né, quando a pessoa vem e sai com o prato, eu já fico ali: "Ai meu Deus, fiz errado, não deu certo". E eu tenho muito essa tendência de achar que, meu, o prato não tá legal, não ficou bom, sabe. Isso principalmente nas primeiras semanas quando eu abri o restaurante, isso estava assim, disparado. Agora que eu já tô mais habituada, que eu já tenho o cardápio mais bem definido e tal, eu já consigo lidar melhor com isso. Uhum. Mas a cada entrega de prato eu fico naquela apreensão, assim, de: "Será que eu fiz certo? Será que tá gostoso? Será que o meu paladar tá de acordo com o paladar do cliente?", né, então é bem difícil pra mim ainda lidar, assim. Tô aprendendo todo dia, né. Mas o que eu acho muito legal, que a Carol fala, e que eu já vi também em outras referências, até a Ju tem um vídeo maravilhoso sobre síndrome do Vamos impostor. colocar como meta a gente entrevistar a Jujut um dia Nossa, nesse vamos, podcast. Juju. Nota a gente. Mas, mas assim, ela tem um vídeo maravilhoso que ela e o Caio estão falando sobre síndrome de impostor e o Caio fala sobre repertório. E a Carol fala a mesma coisa, né? Faz uma retrospectiva de tudo que você já fez na vida, né? Como disse no final de Game of Thrones, tudo que você fez trouxe você onde você está hoje. Eu gosto muito dessa Eu frase. não assisti Game of Thrones, então eu vou acreditar A em Marina você. nem sabe do que eu tô falando. Mas enfim, eu gosto muito dessa frase e eu sempre uso nesses momentos de crise, assim, de não me enxergar competente, de não me enxergar capaz de executar o que eu tô fazendo. Eu sempre dou aquela: "Não, calma, Larissa. Para pra pensar em tudo que você já fez, de onde você saiu, onde você estudou, o que que você conquistou. Você é merecedora, eu sou merecedora disso, então, e eu tô lutando para buscar mais coisas, então, Exato. e nisso a síndrome de impostor também tem um peso muito forte, né, de como ela nos impede de querer conquistar mais coisas. Exato, a gente tem um depoimento que é muito isso, que é de uma mina que é sensacional, que é a Camila Fiamoncini. Ela é consultora de marketing e ela deu um depoimento pra gente que, assim, me arrepiou quando eu ouvi a primeira vez, Muito. porque eu realmente sinto o que ela sente e queria ter essa capacidade de expressar tão bem quanto ela expressou. Eu vivo me perguntando se eu não sou tão boa quanto eu deveria ser ou se realmente eu sou um fake. Então, essa angústia, ela me atormenta e ela acaba boicotando muitas oportunidades que eu poderia ter. Clientes que eu poderia visitar, eu acabo não indo porque eu acho que eu não sou digna. Ou elogios que as pessoas me dão, que eu acho que talvez não é bem assim, se elas soubessem a verdade. Fora uma constante ansiedade de achar que eu não estou fazendo tudo aquilo que eu deveria fazer para estar onde eu deveria estar. Então, o que acontece é um constante sentimento de que eu poderia estar melhor, que eu deveria estar fazendo algo diferente.
ou que outras pessoas já chegaram lá onde, por mais que eu nade, não vou chegar porque eu não sou capaz. Então, o que acontece? Muitas vezes, por mais que eu saia de uma reunião que foi muito legal e tal, às vezes eu saio pensando assim, cara, será que eu vou dar conta de fazer isso? Mesmo sabendo que sim, rola um sentimento do tipo, cara, eu tô enganando alguém. Eu não sou tudo isso. E acho que isso impacta principalmente no tipo de oportunidade, no tipo de relacionamento, no tipo de parceria, de clientes que eu vou atrás. Então, na verdade, quando que a gente para pensar sobre isso, tu começa a perceber que isso impacta realmente na posição que tu toma. Porque tu não se dá chance, tu acaba se boicotando. Então, esse depoimento da Camila, ele mexeu muito comigo, porque eu acho que é uma coisa que temos em comum, é essa sensação de, às vezes, delegar para essa personalidade que a gente vê impostora a responsabilidade sobre o futuro das nossas carreiras ou sobre o futuro das nossas empresas, né? Não é a gente que está ali, mas é essa visão distorcida que a gente tem sobre o mérito do nosso trabalho, sobre a competência que nos levou até esse lugar. Então, eu fiquei muito, muito, muito tocada mesmo, porque acho que isso acontece com todas as pessoas que sofrem desse mal, né? De, às vezes, achar que um trabalho é bom demais para ela, ou achar que um cliente é bom demais, ou no teu caso, achar que um evento é grande demais. E a gente não para pensar na nossa capacidade da gente também se desafiar, da gente também crescer com aquele momento, né? Pra mim, caiu como uma luva. E tudo é experiência, né? Isso que tu falou assim, de evento, pra mim acontece muito. Ai, tem um evento para 200 pessoas em Florianópolis, eu quero que você faça. Eu começo a entrar em desespero. Esse é o problema de você fazer um podcast com a sua amiga. Eu sei, eu usei um Ela exemplo. sabe, ela é malvada, assim. E eu até penso, assim, que se não tivesse surgido essa oportunidade que eu tive de abrir o meu negócio, talvez eu passasse mais tempo adiando essa decisão de abrir por conta dessa ideia de que, não, eu não vou dar conta, eu não tô correta, ou eu não tenho capacidade de fazer isso, né? Quando, na verdade, depois, quando você abre o seu negócio, você vê que é um bicho, mas que você consegue domá-lo, assim. Exatamente. Todo empreendedor é capaz. Independente se a sua empresa demorar 2 meses para engrenar ou 2 anos para engrenar, né? Você está fazendo aquilo. E isso está acima de qualquer coisa. Você estar fazendo está acima de qualquer coisa, de qualquer sensação que você possa ter, sabe? Você está tentando, você está correndo atrás. E isso não é pouco. Isso já é muito. Nossa, Só que quando a gente está nesse momento da gente se sentir impostor, da gente se sentir uma fraude, da gente imaginar que a gente não vai conseguir chegar, a gente não lembra disso. Esse depoimento da Camila, ele me pegou tanto porque, pra mim, ele reforçou o que é o Donas da Porra Toda, né? Porque a Camila é uma profissional incrível, que eu sempre admirei muito. E quando ela me falou, não, vou te mandar um depoimento sobre isso, porque é um tema que eu realmente sinto. Eu não imaginava. A gente não imagina. Eu sempre imaginei que ela, né, jamais passasse por isso. Então, tamo junta mesmo. Acho que tá todo mundo no mesmo baile. E tem uma pessoa que a gente vai chamar agora, que é o nosso último depoimento, mas é um depoimento não menos especial, que é da Marta Brode. Ela é professora. E para explicar por que ela tá aqui, mesmo não sendo uma empreendedora, Sim. A Marta é o que eu considero um exemplo perfeito de intraempreendedora. Ela é profissional de uma universidade, mas ela cria projetos e cria coisas e é mãe de várias áreas, como se fossem dela. Sim, e não para, né? E não para nunca. Gente. E ela tem um exemplo muito bonito que merece ser compartilhado. Desde que eu me conheço como um ser pensante, vamos dizer assim, a partir da minha adolescência, eu sempre tive essa tal da síndrome do impostor. Só que eu nunca sabia o que era, não tinha um nome para isso. Tudo que eu fazia, qualquer coisa que eu fazia, que eu exercia, que era algo que eu estava à frente de alguma coisa, né? Seja num trabalho, seja uma apresentação de escola, seja explicar alguma coisa para alguém, eu sempre fazia isso, mas depois vinha uma sensação de culpa gigantesca, que tinha uma vozinha lá no fundo que dizia para mim: você é uma fraude, isso é mentira, tu não é capaz, tu não consegue, mesmo depois de eu ter conseguido executar aquela tarefa.
sabe? Então é meio bizarro porque isso é meio que natural pra mim, sabe? Assim, me sentir dessa forma. Eu executar e me sentir e sentir que eu sou uma impostora, vamos dizer assim. Eu acho essa palavra um pouco pesada, mas enfim. Nesse momento, eu acho que o gatilho maior que eu consigo enxergar, e hoje eu consigo perceber isso, é na minha profissão enquanto professora de graduação, né? Mesmo tendo um mestrado, uma pós, eu ainda acho que eu tô vivendo um sonho e que tudo isso que aconteceu foi uma grande mentira e que eu não fui capaz de fazer isso, sabe? Eu só me dei por conta que eu era uma pessoa foda pra caralho, vamos dizer assim, que eu era uma pessoa que eu não era uma fraude, que eu não era uma mentirosa, que eu não era uma farsante, o dia que eu defendi a minha dissertação e depois o dia que eu li ela pela primeira vez depois da defesa, que aí eu olhava e falava, caralho, eu mesma fiz isso, eu fiz isso, né? Então, ainda assim, hoje em dia, quando eu entro em sala de aula e tenho que aplicar uma disciplina, um conhecimento novo, uma disciplina nova, que às vezes é novo para mim também, então eu tenho que estudar para aquilo, eu fico pensando que eu sou uma farsa. Só que aí depois eu paro para pensar e penso, cara, não, tu não é uma farsa. Você tá fazendo aquilo que você sabe fazer. Você é isso. Você é professora, você não está. Você compartilha conhecimento, democratiza ele. Então você é esse canal que faz isso com os alunos, sabe? Não, sabe o que eu percebi agora, ouvindo o áudio da Marta? Ela dá uma balançada pra falar que ela é foda pra caralho, né? Mas, Marta, você é foda pra caralho. Pode falar isso sem nenhuma dúvida, sem nenhum constrangimento. Você é incrível, mulher. E eu queria ainda falar agora, pra gente já encaminhar pros finalmente desse episódio, né? Como que a gente pode resolver essa questão? Resolver, amenizar? Como é que a gente pode buscar diminuir esses sintomas, né? E tentar levar a vida de uma forma mais plena e se sentindo menos fraude com essas questões do dia a dia. A Rebeca, na conversa que a gente teve com ela, ela dá um conselho muito importante, né? De procurar ajuda. Eu sempre falo que terapia era um negócio que devia ser incluído no currículo das escolas, assim, Bolsa sabe? terapia devia ter. Cara, todo mundo deveria passar por esse processo de fazer uma terapia, de ir num psicólogo, de se conhecer, porque autoconhecimento eu acho que é a chave para você saber lidar com essas questões de uma forma mais tranquila, né? Teve uma outra coisa que você falou que eu acho que é uma boa dica também, porque às vezes a pessoa tá sem grana, não tá podendo, né, procurar essa ajuda, que é a retrospectiva, que é revisitar a sua história, é de repente olhar para trás, pensar todas as coisas que você já fez, desde coisas muito simples, né, desde comprar um quadro de um artista que você gosta, até conseguir um trabalho X ou uma promoção Y, enfim, e entender que o mérito por aquilo foi seu. Existe uma conjuntura, pode ser que ela tenha sido favorável, mas o mérito por aquilo é seu. Então, acho que essa é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Só é do jeito que é, porque é a gente que está vivendo essa história. E não se comparar, né, gente? Eu sei que é muito difícil, mas comparações são perigosas, né? Respeite a sua trajetória, né? Respeite a pessoa que você é, o caminho que você está trilhando não é igual ao caminho do seu coleguinha, da pessoa que você admira, do influencer do Instagram. Cada um tem a sua bagagem, tem suas vivências e tem suas conquistas, assim, né? E sai do Instagram um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem que conversar mais também. A gente tem que olhar uma para outra, como a gente faz constantemente, ou para outras pessoas, e dizer o quanto elas são incríveis, e sair um pouco dessa história da comparação vazia, de não conhecer a realidade da foto e achar que a foto é daquele jeito. Né? A gente tem que sair da capa da revista que diz que a gente fica rico rápido. Não é assim, gente. A gente fica rico de boleto para pagar, isso sim. Continuamos nesse não. Rolê. Então é isso. Se conheça a sua história, valorize a sua história, respeite a sua história, e você não tá sozinha nessa, mana. E aí, Marina Mels, foi bom pra você? Foi ótimo.
A gente tá super feliz com os resultados, né? Depois desse primeiro episódio, já gravando esse segundo. E a gente quer convidar vocês a dar o seu depoimento, a trazer um feedback, contar, chorar as pitangas, dar seu biscoito, critica também, que a gente tá super aberta também a receber reclamações. Estamos aprendendo a ser Estamos podcasters. aprendendo, super aprendendo. A gente não... Podcast nem existia na época da faculdade de jornalismo. Mas enfim, se você quiser dar o seu recado pra gente, você pode mandar um e-mail pro donasdapetoda@gmail.com ou no Instagram donasdapetoda. A gente quer aproveitar para agradecer as pessoas que mandaram recados super fofos por áudio, por vídeo, Foi por lindo. texto. A gente tá assim nas nuvens com esse primeiro episódio. E a gente quer agradecer a uma pessoa especial, que foi a pessoa que inaugurou o donasdapetoda@gmail.com e nos mandou um relato lindo que fez com que a gente gravasse hoje ainda mais empolgadas, que é a Ana Alves. Ana, nosso coração tá quentinho, tá? Nossa, um beijo, Ana. Maravilhosa você. E eu queria também fazer um agradecimento especial às mulheres que nos ajudaram gravando essa vinheta. Uhul, A maravilhosa! gente teve uma ideia louca de gravar com as vozes de várias mulheres que nós conhecemos e que nós admiramos muito. Algumas empreendedoras, outras não, mas todas com certeza feministas e apoiadoras, né, de outras mulheres. E ficou lindo o resultado, a gente tá super feliz, a gente reconhece a voz de cada uma delas e eu espero que elas também se reconheçam como parte desse programa. Elas sabem quem são, então para elas o nosso muito obrigada por serem nossa rede de apoio também. Precisamos também fazer um agradecimento mais que especial ao Bruno Stolfi, vulgo Mozão da Marina Mels, que é responsável por toda a edição, tá tendo altas ideias e nos dando conselhos preciosos. Esperamos que eles ajudem a gente a fazer o trabalho cada vez melhor. Obrigada, mozão. E também muito obrigada às maravilhosas Karen e Chi, que fizeram a produção de fotos e as fotos com a gente, né, pro nosso book de migas. Book de migas, vocês acham o quê? Book de migas, gente. Muito chique. E vocês podem conferir essas fotos lá no Instagram do Donas da Petoda. E quero falar para vocês que já estamos produzindo, já está no forninho o nosso próximo episódio, que vai ser um tema um tanto quanto polêmico. Adoramos uma polêmica. Vamos falar sobre propósito. Então a gente se vê lá. Um beijo, até lá!